Ucrânia não sai da pauta. O presidente deposto discursou pela primeira vez desde que deixou o poder na semana passada. Viktor Yanukovych falou como se fosse chefe de Estado e prometeu lutar pelo país. Sandra, o detalhe importante é que ele falou direto da Rússia e em russo. Exatamente, Sérgio. E ele é de origem russa, né? Isso deixa muito clara a divisão toda do país, da qual a gente tem falado aqui no Em Pauta, né? Essa entrevista foi na cidade de Rostov, no sul da Rússia, onde ele disse que não foi derrubado. Ele disse que só se retirou de Kiev porque a vida dele estava ameaçada pelo que ele mesmo chamou de forças neofascistas. Aliás, como disse ontem o Pontual, né? 2 aeroportos da Crimeia foram ocupados por homens armados que o novo governo ucraniano diz que são militares russos, ou pelo menos milicianos apoiados pela Rússia. O Vladimir Putin diz que não é nada disso, ele só quer a estabilização imediata da Ucrânia, mas aqui nos Estados Unidos a preocupação é enorme, tanto que o presidente Barack Obama acabou de convocar uma reunião que não estava programada. Ou seja, os Estados Unidos é como qualquer lugar do mundo. Aqui eram 6 horas da tarde de uma sexta-feira, não era sexta-feira de carnaval, mas o Obama normalmente não fala num horário desse, a não ser que a preocupação seja muito grande. E ficou uma situação muito esquisita, porque está assim, afinal de contas, a Rússia invadiu ou não invadiu a Crimeia? Porque esses homens, quem são esses homens armados que chegaram a invadir o parlamento da Crimeia? Tá esquisito. A gente ficou brincando assim, o que o presidente Barack Obama sabe que a gente não sabe? Quer dizer, eles acompanham a movimentação de forças pelos satélites, né? Sabem melhor o que está acontecendo. Disse que já houve uma acusação de invasão de espaço aéreo pela Ucrânia de aeronaves russas. A situação está muito tensa e está lembrando muito os tempos da Guerra Fria. O John Kerry também já disse que nem pensar em invadir a Ucrânia, né, o secretário de Estado norte-americano, e o Conselho de Segurança das Nações Unidas convocou uma reunião de emergência a portas fechadas a pedido do novo governo de Kiev. Claro, a maior preocupação é com a integridade territorial. Será que vai se sustentar o território ucraniano, ou a gente tem falado aqui das diferenças étnicas e culturais da Ucrânia, ou isso vai acabar descambando para uma guerra separatista, né? A situação é muito grave e é mais grave, Sérgio, na Crimeia, que já foi palco de uma reunião importantíssima, uma das mais importantes da história contemporânea. Foi lá no balneário da Chique, né, de Alta, que se reuniram os líderes das maiores potências aliadas durante a Segunda Guerra Mundial, o Franklin Roosevelt pelos Estados Unidos, o Joseph Stalin pela União Soviética e o Winston Churchill pelo Reino Unido, para discutir o mundo do pós-guerra, né? O Tratado de Alta, a gente sabe bem, basicamente estabeleceu que o leste europeu ia ser uma área de influência soviética e que o oeste europeu ia ser lá rachunchado entre os aliados Estados Unidos e Reino Unido. E, na verdade, essas acabaram sendo as fronteiras da Guerra Fria. Então, pensar em Guerra Fria nesse momento, por isso que eu estou falando da Crimeia, quando todo o tom está muito parecido com a Guerra Fria, é muito preocupante. Só que na origem da Crimeia, né, a região era habitada por tártaros, que são, na verdade, muçulmanos sunitas. E eles foram expulsos pelo exército do Stalin para a Ásia Central. Fugiu gente para o Uzbequistão, fugiu gente para a Turquia, fugiu gente para várias regiões, Afeganistão inclusive, e muitos morreram pelo caminho. Depois do fim da União Soviética, eles acabaram voltando para casa, mas ainda são uma minoria de 12%. A etnia que domina a Crimeia é a etnia russa, tem quase 60% da população, e outro sinal enorme da influência de Moscou é a base da frota naval russa do Mar Negro, que fica em Sebastopol, também na Crimeia. Então, os russos da Crimeia sabem bem que uma separação em relação à Ucrânia poderia desestabilizar o país, mas eles já têm uma certa autonomia, têm um parlamento próprio e não deixaria de ser bom negócio em termos econômicos, Sérgio, porque a Rússia tem uma economia forte e a Ucrânia está pedindo dinheiro para o FMI. E os tártaros, né, que são os primeiros habitantes da região, não querem nem ouvir falar nisso, né, Sérgio? Porque eles sofreram muito e para eles Moscou é Moscou, não importa se hoje é Rússia e ontem era União Soviética, eles não querem nem ouvir falar em voltar a fazer parte da Rússia.
O que corre o risco de aumentar esse movimento aí separatista, especialmente na Crimeia, né? Agora, de qualquer maneira, apesar dessas operações militares feitas pela Rússia, muitos analistas acham pouquíssimo provável de uma intervenção militar da Rússia na Ucrânia, né? Eles podem se valer mais pela questão econômica, né? Principalmente do gás que a Rússia fornece para a Ucrânia. E um detalhe interessante, o gás que a Rússia exporta para a União Europeia passa por onde? Justamente pela Ucrânia. Pode dar problema nisso.